Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra que está no livro de Isaías, capítulo 58. Eu vou ler os versículos 5 e 6 e vou comentar algumas coisas. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Deus está dizendo aqui que às vezes a gente quer oferecer coisas da nossa mente que nós achamos que vão agradar a Deus, deixar a Deus alegre. Porém, às vezes o que Ele precisa de nós é muito mais simples. É muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais difícil de se conseguir fazer, porque muitas vezes nós nos apegamos aos velhos sentimentos, aos velhos comportamentos, aquilo que nós achamos, eu não tenho condições de me livrar disso. Na verdade, Deus está dizendo que o sacrifício que nós devemos fazer por Ele é o sacrifício que nós devemos fazer pela nossa própria vida, pela nossa própria existência, pela nossa própria vontade. Os sacrifícios muitas vezes estão ligados a sentimentos ruins, a pensamentos negativos, a busca de atividades e atitudes que nós não queremos. Paulo diz que o que ele quer fazer ele não faz, mas o que ele não quer ele faz. Muitas vezes, no nosso dilema humano, nós nos perdemos nessa angústia de decisões erradas, de pensamentos que não agradam a Deus. E o jejum que Deus escolhe é o nosso coração quebrantado. O jejum que Deus escolhe é a nossa contrição de espírito, contrição de alma, para que estejamos abertos e tendenciosos a obedecer. A vontade de obedecer é maior do que a vontade de agradar a Deus. A vontade de obedecer deve ser maior. E nós tendemos a ter um pensamento muito metodológico, né? Muito legalista, e legalista no sentido de obedecer leis, obedecer regras. E na verdade o que Deus quer de nós é um coração contrito, um coração disposto, um coração obediente, sensível à voz dele. Se tudo está ruim, se os nossos pensamentos estão ruins, negativos, tristes, e nós não conseguimos expor esse pensamento nem para nós mesmos, porque nós pensamos, nossa, como eu posso estar pensando uma coisa dessas? Como eu posso estar sentindo isso? Se esses pensamentos estão nos prejudicando, comece por ler a palavra de Deus. Comece por buscar o que está escrito ali. Eu posso te garantir que depois que você começar, uns 5 minutos depois, seus pensamentos já vão ser outros. É isso que Deus está dizendo na palavra. É esse o jejum que Ele exige de nós. Esse, na verdade, não é nenhuma exigência, é uma sugestão que Ele nos dá. Não seria este o jejum agradável a Deus, aprazível ao Senhor? Que nós soltássemos as ligaduras da impiedade, que nós nos libertássemos das ataduras do jugo. Às vezes nós nos libertamos do jugo. O pecado é um jugo, é cansativo. Muitas vezes nós insistimos numa vida que não está trazendo paz, não está trazendo alegria, não está trazendo satisfação, mas nós insistimos porque nós achamos que todo mundo gosta, que todo mundo vai gostar da gente, vai nos preferir assim. Então não está fazendo bem, o nosso coração está triste, mas a gente insiste em cometer esses atos. Isso é o jugo que se coloca no nosso pescoço, e nós abaixamos a cabeça e falamos, não tem jeito, eu preciso seguir assim, eu preciso continuar nessa vida, eu preciso cometer esses atos. Quando a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo, é quando Deus te liberta.
ele despedaça esse seu jugo e te permite olhar para o alto. Olha para o alto e busca do alto o teu socorro. Olha para o alto e busque as coisas do alto. Buscai primeiro as coisas do alto, as coisas do reino de Deus, e todas as outras serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa de Deus. Quando nós nos vemos livres do jugo, já estamos livres daquele pecado, não cometemos mais, estamos livres. Muitas vezes ficam em nós as ataduras, as faixas que nos prendem, aquilo que nos ligava ao jugo, os pensamentos, as vontades, a tendência a se entristecer, a achar que era melhor quando estava daquele jeito e não desse jeito. E por até frustrações, decepções com pessoas, com seres humanos que estão tão perdidos quanto nós, estão tão necessitados quanto nós. Essa dificuldade que nós temos em lidar com o ser humano. E às vezes nós pensamos, nossa, quando eu estava fazendo isso, eu estava melhor do que eu estou agora, que eu não faço mais. Na verdade, esses são os velhos pensamentos. Essas são as velhas comparações. As coisas do reino de Deus, elas são incomparáveis. As experiências que nós temos com Deus, elas são inéditas, incomparáveis. Não há jugo que resista à presença de Deus. Não há atadura, pensamentos negativos que resista à presença de Deus. E a presença de Deus vem pela nossa fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você para ouvir Deus. Você para ouvir os conceitos que Deus tem. Os princípios que Deus tem pela palavra de Deus. Eu quero deixar essa mensagem no dia de hoje. Muito agradecida a Deus. Porque Ele muda pensamentos. Porque Ele nos tira as ataduras do jugo. Aquilo que era antes não é mais. Mas as ataduras tendem a ficar, os pensamentos tendem a vir, os pensamentos de morte, os pensamentos destrutivos, os pensamentos tristes, as lembranças, as memórias, isso são as ataduras do jugo. Isso não precisa existir, porque a palavra de Deus nos liberta. Ler a palavra de Deus nos leva ao conceito que Deus tem sobre nós, a liberdade que Deus tem para nós. Deus abençoe a todos e abençoe a nossa semana. Amém.